tarde, com muito prazer, mais uma conversa que traz esclarecimento, que tem como objetivo o autoconhecimento, a autotransformação, relacionando tudo isso às possibilidades terapêuticas dos Florais de Minas. Muito prazer pelos contatos, muito prazer pelas presenças. E o tema de hoje é: o mundo pede cura. Você pode curá-lo. Tá conectado aí? Só verificando aqui a conexão. Um minutinho. Então, devido às várias questões que nós observamos no mundo, devido às várias manifestações que podemos utilizar como parâmetro, por exemplo, a música que é mais ouvida no planeta, o tipo de música que é ouvido, o tipo de governança, quem são nossos líderes, os líderes mundiais. De tudo isso podemos observar, através de todos esses parâmetros, podemos ver que o mundo pede cura. Pede cura pelas questões também que manifestam no comportamento do ser humano. O mundo pede cura. Você pode curá-lo. Você, eu, nós podemos. Essa responsabilidade é nossa. Mas como? É minha responsabilidade? Sim. É sua e minha, é nossa responsabilidade. Pois a nossa transformação resulta na transformação do mundo. Trata-se daquele movimento clássico, que é o verdadeiro movimento das grandes transformações e que constrói tudo neste mundo. Do sutil para o concreto, do imanifesto para o manifesto, do interno espiritual para o externo material. Esta é a sequência, este é o esquema para todos os movimentos legítimos e que realmente trazem a consistência. E mais forte que 1000 exércitos é o homem que trabalha dentro de si. Isso tem poder maior do que um exército com 1000 homens. Aquele homem que domina a si mesmo é mais forte do que um conjunto, do que uma massa que vive à mercê das circunstâncias ordinárias. E vamos lá então, com este assunto muito interessante. Prazer pelas presenças, muita satisfação. Estamos aqui, eu, Breno, Florence, sempre nos assessorando. E em se tratando então de transformação pessoal para resultar na transformação do mundo, nós devemos também levar em consideração que em todo tipo de relacionamento, qualquer que seja ele, relacionamento pessoal, relacionamento coletivo, relacionamento nosso com relação ao mundo, ao externo, o nível de consciência que mais vai mandar e que terá mais responsabilidade neste processo é aquele nível de consciência mais abrangente. Traduzindo, em um relacionamento, qualquer que seja ele, a responsabilidade maior é de quem tem o nível de consciência mais abrangente. Portanto, não devemos ficar iludidos esperando a transformação do mundo a partir da governança, a partir das instituições externas. O trabalho é interno, do sutil para o concreto. E por isso nós vemos então que esta ação externa, que segue o ritmo horizontal, ela tem sua finalidade, sem dúvida, tem sua finalidade, mas representa também uma luta feroz, desgastante, centrífuga, sempre julgando para fora, sempre verificando o mal-estar, o conflito sempre do lado de fora e nunca assumindo a própria responsabilidade.
Quando assumimos a própria responsabilidade, nós realmente podemos resolver a questão. Não quer dizer, no entanto, que nós, como indivíduo, temos a responsabilidade pela questão geral, mas o geral, o todo, representa a soma das partes. E se cada parte, com seu nível de consciência, fizer o que deve, a transformação vai se dando. Pelo menos, e isso é o mais importante, no nosso próprio nível de consciência, no nosso próprio nível de percepção, na expansão de nossas crenças, na nossa vibração, no nosso processo de conexão. Então nós vamos conectando com um mundo melhor. Porque também devemos sempre levar em consideração que existem vários níveis de frequência. E devido ao calibre do pensamento, ao calibre das emoções, nós vamos entrando em um ou em outro. Assim, também já resulta como muito importante, com o maior dos investimentos, este trabalho que devemos fazer dentro de nós, de maneira leve, suave, cotidianamente, de forma incessante, mas também com prazer e sem cobrança, porque é um grande investimento que trará como consequência uma expansão de consciência e a percepção das maravilhas que estão aí a todos os momentos e que nós não perceberemos se ficarmos então naquela ação excessivamente, insistentemente externa, horizontal, que representa uma luta feroz, desgastante, centrífuga, sempre de projetar a responsabilidade no outro, no sistema, no governo. Tende a ser, então, um movimento de desorientação que vai trazer como consequência a baixa frequência, a baixa vibração. Diante também do fato de, nesse tipo de ação que lida só com o aspecto externo, o caos é o elemento de ação. Não perceberemos então o cosmos. Vale aí a integração de caos com cosmos. O mundo horizontal, material, o mundo que aqui se manifesta através de situações caóticas, mas que em essência tem sua contraparte também cósmica, caos e cosmos. Duas palavras complementares que dizem respeito a manifestação e manifestação. Por aqui, observando, vivenciando os fatos, a ideia que temos é que está tudo desajustado, que está tudo desorganizado. Se a visão for tão somente horizontal, baseada em fatos externos, esta é uma conclusão certeira. No entanto, tudo o que se manifesta aqui tem como causa o sutil. Daí a chave muito importante. Vamos trabalhar no sutil, nas nossas formas de pensar, nas nossas formas de emocionar, para então fazermos aqui manifestar coisas maravilhosas e também vibrarmos com aquelas frequências maravilhosas que estão aqui a todos os momentos, que nós só não vamos perceber devido à baixa vibração, que também é representada, é consequência dessa busca externa, dessa ação de querer transformar o mundo, pelos elementos que nós temos aqui, esses elementos mais palpáveis. Então trata-se de uma ação tão somente de fora, que gera como consequência o radicalismo, a cobrança com relação à responsabilidade dos demais e nunca a nossa, gera revolta, frustração e distorção de ideias. Bom,
falando sobre isso, gente, eu estou lembrando de uma essência floral clássica que é Heliofólios. Eu não sei se o Breno consegue destacar essa essência floral aí para mim, diante das imagens aqui, Heliofólios, mas posso representar também com a Verbenácea, que diz respeito a uma essência floral que vai trabalhar naquelas personalidades que têm uma busca excessiva pela justiça. Bom, isso é ruim? Isso é bom? Depende. Se essa busca excessiva pelo padrão de justiça traz desgaste e leva o indivíduo a não exercitar o seu próprio movimento, mas sim cobrar do outro, é desgastante, é centrífugo, é para fora. A essência floral Verbenácea tende a ajudar nessa compensação, nesse equilíbrio. Aliás, a Verbenácea é uma essência floral, e de tudo isso que eu estou mostrando aqui, essas fotos resultam em essências florais, tá, pessoal? Para quem está tendo o primeiro contato aí com a terapia floral, são fotos das flores das quais nós extraímos essências florais. Desta flor, nós extraímos a essência floral Verbenácea. Muito útil, então, dentro do contexto aqui da conversa, para aquele indivíduo com sede de justiça. Muito útil para o que podemos chamar de Dom Quixotismo. Ficar brigando também com moinhos de ventos, ao invés de fazer o trabalho interno. Bom, a essência floral Verbenácea, para vocês relembrarem, vocês que já conhecem, para você que está tendo o primeiro contato, é uma essência floral muito útil para todos os processos inflamatórios. Para a personalidade inflamada, quem tem sede de justiça é inflamado, para a personalidade que iniciou uma tarefa, não para de executá-la enquanto não termina. E esta planta, da qual nós extraímos a essência floral Verbenácea, que é a Córdia verbenácea, ela é clássica como anti-inflamatória. Observe aí, então já passo dos princípios básicos da terapia floral também. Uma planta da qual é extraída uma essência floral, por exemplo, Córdia verbenácea, da qual nós extraímos a essência floral Verbenácea. Se essa planta apresenta propriedades fitoterápicas bem possantes, estas propriedades também persistem enquanto se trata de essência floral. Ou seja, as propriedades fitoterápicas competem à fitoterapia da planta, mas como essência floral também, no nível mais sutil, estes princípios agem. Daí a essência floral Verbenácea é muito útil para a personalidade inflamada. Uma personalidade agitada, uma personalidade que está sempre em atividade, muito entusiasmada, mas que em relação a isso tende a ficar descompensada. E a busca por questões meramente, no sentido da transformação, por questões meramente ligadas ao horizontal, ao mundo material, pode levar a este desequilíbrio, essa descompensação. Bom, e esse tipo que busca então insistentemente a transformação a transformação do mundo por meios meramente externos, institucionais, governamentais, movimentos variados aí externos, este indivíduo é muito propenso a uma questão que nós já conversamos muito aqui nas lives, muito propenso à hipnose coletiva. Muito propenso, ele é presa fácil para a hipnose coletiva, para ser hipnotizado. E os governantes também tendem a utilizar este tipo de indivíduo para suas manobras. Então funciona como um indivíduo de massa aí nas revoltas meramente externas, mas sem a preocupação com o movimento interno. Para a hipnose coletiva, nós já falamos, o remédio é conscientização. Conscientização em se tratando aqui da terapia floral, várias essências podem ser necessárias, mas a conscientização
necessária para tratarmos da hipnose coletiva é aquela que diz respeito à expansão de nossos conceitos, de nossas crenças. Aquela que diz respeito a quebrar os nossos dogmatismos, os nossos radicalismos diversos. Assim, dentro da fórmula floral do sexto chakra, estão várias essências florais que vão trabalhar nesta questão, inclusive filantos, essência floral feita das flores do quebra-pedra, muito útil para flexibilizar nossos conceitos no sentido de despojarmos dos velhos, dos obsoletos, para aderirmos aos novos, aos mais abrangentes. Beleza. Bom, então toquei aqui na ação de transformar o mundo por meios meramente externos. Porque essa é uma tendência. Esta é uma tendência quando nós percebemos todas as questões de desafios apresentadas por este mundo, de poluição, de catástrofes gerais, de injustiças sociais. É uma tendência para aquele que não percebeu até então uma maneira mais abrangente de agir. E essa maneira mais abrangente, sem dúvida nenhuma, é dentro de nós mesmos, no trabalho interno. De fato e naturalmente, quem está trabalhando internamente não quer dizer que está excluído, que está isento de fazer uma ação importante no mundo externo. De forma nenhuma. Isso pode até ser uma consequência natural, mas é mais válida e eficaz quando parte de uma conscientização, quando esse movimento parte de dentro para fora e não de fora, querendo visar uma transformação maior. Aí, assim, chegamos então no ponto que vai tomar a maior parte da nossa conversa desta tarde, que é a ação vertical. A ação vertical, mas que, por equilíbrio, não visa só a verticalização, visa a conciliação do vertical, espiritualidade, vida interna, vida teórica, com o horizontal, vida material, vida prática, vida de ação. Bom, trata-se então de uma ação de dentro para fora, de cima para baixo, da essência para a existência. E isso aí já me faz lembrar consideravelmente de uma essência floral muito poderosa, Leonurus, que já foi comentada aqui em várias conversas. Trata-se da planta conhecida por Eva Macaé e tem vários outros nomes populares, mas ela, pela lei da analogia, ela mostra um esquema perfeito da verticalização com as horizontalidades, seja no movimento de crescimento dela, cruzando-se com as folhas e nesse eixo central aparecerem as flores, seja pela cor das flores, que é uma cor púrpura, mistura do vermelho básico com o azul que transcende, seja pelo formato do caule dela, dessa haste central, que é quadrada, mas apresenta as quinas arredondadas. Lembrem aí que uma das metodologias de pesquisa dos florais de Minas, de observação, é a lei da analogia, é a apresentação da planta. E aqui nós vemos, através da lei da analogia, conciliada com o simbolismo profundo, o simbolismo dos arquétipos, nós vemos a conciliação do quadrado, matéria, com o círculo, espírito. Eis uma essência floral que está na fórmula floral do sexto chakra, não por acaso. Bom, mas nessa ação então de dentro para fora, é possível traçarmos uma conversa aqui bem terapêutica, que tem como objetivo a cura de nós todos aqui que estamos envolvidos nessa conversa, nessa reunião, de você que está
estar ouvindo, vendo essa live depois que ela já estiver acontecido, mas que abarque todo o sistema. E assim, vamos traçar uma conversa de conciliação aqui com nós mesmos, respeitando o esquema dos chakras, de cima para baixo, na ação do interno para o externo, da essência para a existência, para a transformação do mundo, que primeiro é o mundo interno. Transforme seus pensamentos e transformará o mundo, porque o mundo observado depende do observador. E comecemos pelo necessário, pelo mais fácil, pelo mais próximo, que somos nós mesmos, para depois abarcarmos o maior, o externo. E assim teremos a paz e a tranquilidade que merecemos. A transformação, a cura do mundo é primeiramente a transformação de nós mesmos. E vamos traçando isso aqui pelo esquema dos chakras. Bom, pegando a questão do 7º chakra, nós teremos que, para bem compreendermos este movimento de trabalho de dentro para fora, pressuposto básico e fundamental é compreendermos que só existe um poder, o poder do divino, do todo, acima de tudo. O poder unificado. A dificuldade vem quando nós acreditamos em poderes paralelos. Sem dúvida, neste mundo em que vivemos, há a manifestação das polaridades. Esse mundo é polarizado. Mas, se queremos compreender além deste mundo, é importante reservarmos intervalos regulares do nosso dia a dia e cada vez esses intervalos vão ficando menores e esta frequência vai tomando cada vez mais consistência no nosso dia a dia, mas esses intervalos visam a meditação consciente na unidade. Em sentirmos a paz e o bem-estar desse poder único que manifesta acima de tudo e de todos. Assim compreenderemos também que o caos que manifesta aqui, a injustiça que manifesta aqui, manifestam por uma legítima necessidade. E já me lembro de uma frase que aprendi com Pietro Ubaldi e transmito para você, uma frase clássica. A justiça divina se vale da injustiça humana para fazer a justiça maior. Então, tudo que manifesta aqui tem uma legítima coerência com a necessidade maior. Ou estaremos acreditando em poderes paralelos. Ou estaremos não compreendendo aquele princípio clássico que é preconizado em todas as escrituras sagradas. Deus é onipotente, onisciente, oniconsciente. Bom, eis uma questão para meditarmos. Este concentrar no poder único, na unidade, é o que realmente traz a orientação e nos conecta com o propósito, com a missão maior da vida. E representa a bússola que realmente vai nos direcionar. A bússola verdadeira, isenta das hipnoses coletivas e das interferências convencionais. Assim falando, caros participantes dessa live, eu estou fazendo referência ao 7º chakra. E falando na bússola, no direcionamento, eu estou lembrando, eu estou acionando a força da essência floral orégano, que é muito útil para orientação, qualquer que seja a orientação, vocacional, mas acima de tudo e sobretudo para a conscientização da nossa missão maior neste mundo. A essência floral orégano está dentro da fórmula floral do 7º chakra. E quando eu falo fórmula floral do 7º chakra, para quem ainda não está familiarizado com a terapia floral, tudo isso resulta num frasco. Fórmula floral do 7º chakra.
que você poderá utilizar diretamente no seu trabalho terapêutico. Por exemplo, como? Diluindo 4 gotinhas da solução estoque em 500 ml de líquido, uma garrafinha de 500 ml, e tomando no decorrer do dia, ou preparando o seu floral de uso. Mas dentro dessa preciosidade, dessa fórmula floral do 7º chakra, observe ainda o que aparece. Aparecem incensos, uma essência floral muito sublime, que nos faz ter aquela convicção da nossa missão constantemente. Quer você esteja dirigindo, limpando sua casa, dando suas aulas, fazendo suas leituras, o que quer que seja, você está fazendo isso, mas consciente da sua sagrada missão. Pressuposto básico e fundamental para não nos corrompermos, para sempre mantermos orientados na seta da transcendência, do divino. Mas uma transcendência que se manifesta, uma transcendência que é imanente. Já não está aqui o conceito de transcendência separado da imanência, da manifestação neste mundo. Porque isso é que dá consistência a todo o propósito, é essa integração. E várias outras possibilidades terapêuticas, várias outras essências estão dentro da fórmula floral do 7º chakra, que tem também como paralelo uma relação com o meditátil, que é uma fórmula floral pronta para uso, que trabalha nessa consciência superior. Aí vem a dúvida: ah, mas se eu trabalhar no meu 7º chakra, será que vai me faltar ancoramento neste mundo? Será que eu vou ficar flutuando demais? Olha, um trabalho devidamente bem feito no 7º chakra, com a terapia floral, por exemplo, resulta nos pés no chão também. Pés no chão, cabeça nas estrelas. Uma verdadeira espiritualidade bem organizada resulta em consciência dos deveres ordinários, dos deveres práticos, de não negligenciarmos os nossos deveres cotidianos. E a fórmula floral do 7º chakra bem trabalha nessa questão também. Aliás, ela é o pressuposto básico e fundamental para bem também exercitarmos uma vida com coerência neste mundo. Bom, vão dando também suas dicas aí sobre o que você faria para transformar o mundo. Eu quero saber, todos nós aqui queremos saber, o público quer saber. Me diga aí, o que você julga importante fazer para transformar o mundo? Qual será o primeiro passo para transformar o mundo? Aqui estou conversando neste processo através do esquema de cima para baixo, do interno para o externo, e resolvi destacar então os 7 chakras. Já falei um pouquinho sobre o 7º, agora passo para o 6º. Porque se estamos devidamente orientados, se temos aqui essa bússola interna, que está bem ligada à essência floral orégano também, e a fórmula floral do 7º chakra de forma ampla, nós, então, teremos menos chances de sermos manipulados pelo sistema, pela mídia, pelos valores convencionais. E já me lembro do caro Epiteto, ou Epíteto, como queiram pronunciar, pai do estoicismo, que sempre vem à minha mente devido à reverência que eu tenho por tudo que tenho aprendido através de suas palavras. Cuidado com o convencional. O convencional dita os piores conceitos. E a mídia é a propagadora do convencional. A mídia convencional que eu estou dizendo. Estou dizendo no sentido de a observação com relação ao que vem sendo divulgado, as informações distorcidas e tudo mais. Sim, exercite a empatia, foi uma fala lá, nós vamos ver isso no 4º chakra. Pode usar também a lâmpada, nesse caso, perfeitamente, lâmpada para os relacionamentos. Para os relacionamentos, isso nós vamos ver, embora a lâmpada não está na fórmula floral do 2º chakra, quando entrarmos no 2º chakra, nós vamos ver que a questão do relacionamento também toca aqui. Então, 7º chakra
Espiritualidade, conceito mais abrangente. Sexto chakra, ampliar a consciência, que é o remédio para não cairmos na hipnose coletiva, para não sermos hipnotizados, para não acreditarmos em poderes paralelos, para livrarmos da confusão, dessa força distonante que leva a todos os fracassos de concepções, ao dogmatismo e as formas que nós veremos em seguida no quinto chakra de radicalismo. Bom, se o seu pensamento for forte, você muda o mundo. Se não for, o mundo te muda. Por isso a importância de trabalhar nas questões do sexto chakra, da crença, da expansão da consciência. Sexto chakra, percepção, órgãos principais, olhos, visão abrangente. Usar palavras amigáveis e conciliadoras para unir as pessoas, sim. E muitas vezes, quando as ideias são diferentes, é melhor até ficar em silêncio. A partir daí haverá maior harmonia no todo, perfeitamente. Ótima colocação, Fátima. E quando as ideias forem bem diferentes, e é natural que no grupo, no coletivo, em se tratando do coletivo, nós estamos falando de relacionamento, nós vamos encontrar com ideias diferentes, que possamos ouvi-las em silêncio, se couber uma colocação, que façamos, mas muitas vezes é melhor o silêncio. Bom, reavalie e aprimore suas crenças, pressuposto básico fundamental do sexto chakra. E aí já também mencionei uma das essências florais que está no sexto chakra, que é Leonurus. Mas vamos prosseguindo, mirando este mundo também, porque a questão não é só verticalizar, é conciliar o vertical com o horizontal. Então, perceber a beleza, a harmonia deste mundo é importante também para favorecer a transformação dele. Mas perceber como? Conectando com essa beleza, com essa maravilha que está à nossa frente, atrás de nós, à nossa direita, à nossa esquerda. Basta tão somente sabermos olhá-la, saber olhar sexto chakra, beleza, quinto chakra, harmonia, arte, expressão graciosa. Aí as palavras, como a Fátima sugeriu, vão estar cada vez mais abençoadas, mais graciosas e vão gerar aquela vibração que através mesmo do som atrairá maravilhas. Contemple a beleza, a harmonia, a arte que edifica. A beleza salvará o mundo. Então, a audição de músicas realmente edificantes e estas músicas, nós teremos que procurá-las. Nós não as ouviremos nas rádios, nós não as ouviremos nos meios convencionais de divulgação. São músicas que realmente elevam a frequência, favorecem consideravelmente o aprendizado e traz alegria. São músicas que criam de acordo com a fala dos críticos que observam, que percebem as sutilezas deste mundo, que criam um corpo de luz em torno daqueles que têm tendência a ouvi-las com frequência. E eu estou me referindo, naturalmente, à música clássica. Fica a dica aí. Que tal um concerto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo? Que tal as 4 estações de Vivaldi? São infinitas as possibilidades. E houve, sem dúvida, um período na humanidade em que a música de categoria se manifestou. Mas essa música, devido à tecnologia, ela está disponível aí para nós a todos os momentos. Basta acessar o YouTube, vemos orquestras maravilhosas executando-as. Então, fica aí a dica, fica a dica. A música tão importante, tão poderosa é. Lembre do conceito de poder associado sempre ao perigo. Tudo que é poderoso é perigoso. Tão poderosa ela é que ela não deveria ser
utilizada apenas como um entretenimento, porque por trás do entretenimento pode haver o perigo. Se destaca, se escolhe, se elege qualquer tipo de música, ao perigo. O Império Chinês sempre foi muito extenso, E para o imperador Confúcio saber como que estava a vibração de partes mais remotas de seu império, o que ele fazia? Ele convocava oficiais, sabedores, conhecedores da música profunda, da música que edifica, e esses também sabiam qual que era a música que não edificava, para que esses oficiais andassem pelo Império Chinês, pegando a amostra das músicas que estavam sendo ouvidas em determinadas partes diversas da China. Assim, apresentavam essas amostras para os responsáveis do Império, para entenderem então como é que estava a harmonia de um determinado povo. Se estivesse em desarmonia, o remédio que utilizavam era trocar o tipo de música. Fica o conselho aí. Se a sintonia não está boa, olha, muda de canal ou troque de canal. E cuidado com aquele hábito muito convencional, corriqueiro, de entrar dentro do carro e já ir ligando a rádio em qualquer tipo de música. Muitas vezes nem se sabe o que está sendo dito, falado naquela música. Sem falar dos acordes, que são muitas vezes descompensados. Assim, estou falando da fórmula floral do quinto chakra. E aciono a essência floral Bougainville para trabalhar nessa beleza, nessa harmonia. E seguindo o processo, vamos para o quarto chakra, do amor, da empatia, que foi mencionada aí, que é também uma energia muito necessária para trabalhar na transformação do mundo. E como exercício, um exercício muito bom que eu gosto de praticar nesse sentido, é o exercício da gratidão. Eleger uma questão a cada momento, a cada dia, para vibrarmos na gratidão sobre ela. Isso cria, então, uma energia muito favorável, muito receptiva, que traz toda uma conotação muito favorável. A gratidão é a melhor forma de oração. Isso tem a ver com a fórmula floral do quarto chakra, que trabalha na empatia, no coração e tudo mais. E aí, vamos comentando aí? Como você faz para acionar a gratidão no seu dia a dia? Comente aí você, compartilhe essa informação com todos que estão no grupo. Nós todos queremos aprender com você. E sobre a beleza, quinto chakra, e sobre as crenças, sobre a conexão com o mais divino. Assim, estou realçando a ligação do quarto, quinto, sexto e sétimo chakra, para sabiamente, no sentido de saber discernir, saber digerir, irmos para o terceiro chakra. Chakra da digestão, centro das emoções. E neste aí vale aquela consideração: cultive bons hábitos, saiba como se alimentar, saiba o que escolher. O terceiro chakra tem este elemento. E quando estou falando do terceiro chakra, é também uma sugestão para nós avaliarmos como é que anda o nosso processo ligado aos hábitos cotidianos, às escolhas, aos relacionamentos, a saber com que se relacionar, o que resultará depois no segundo chakra. E uma essência floral muito útil para trabalhar nesse discernimento é Ficus, essência floral Ficus, que está na fórmula floral do terceiro chakra, mas também está na fórmula floral do sexto chakra. Mas para trabalhar na autonomia, que é a palavra-chave do terceiro chakra, e que nos
prevenirá essa autonomia bem trabalhada de todos os ataques, porque, outra vez, lembrando de Pietro Baldi, a defesa consiste tão somente em não merecer o golpe. Se estivermos bem constituídos, com autonomia, com a aura, com autonomia bem organizada, através da essência floral Ruta, nós saberemos o que nós devemos deixar entrar e o que nós devemos deixar sair desse terceiro chakra. Porque reside nessa parte do nosso corpo, no plexo solar, simbolicamente falando, uma porta através do qual saem e entram energias. Se não tivermos um filtro coerente nesta parte, e a essência floral Ruta trabalha nisso, observe, é feita das flores da arruda. Sairá o que não deve, entrará também o que não deve. E assim, prosseguindo nessa jornada através dos chakras, e para você que quer compreender mais sobre o assunto, eis aqui a literatura. A literatura que concilia os 7 chakras com as possibilidades terapêuticas dos florais de Minas, dando uma explicação profunda sobre esses chakras e também sobre essas possibilidades terapêuticas. Lembrando também que há uma parte em cada um dos capítulos aqui que se refere aos chakras, que é sobre a psicossomática, leitura sutil e comportamental, mostrando então a questão do porquê, das possibilidades do porquê uma doença se manifesta no corpo físico. Tudo isso conciliado com os chakras e tratando com a terapia floral. E vamos para a questão do relacionamento, cultive relacionamentos edificantes. Compreenda em profundidade e na vivência a energia, a força yin e yang, para que não possamos cair nas distorções sobre esses conceitos aí, o que gera também distorção no princípio da sexualidade. Segundo chakra, trata em instância básica da sexualidade, mas em instância mais profunda do relacionamento. Relacionamento que se dá primeiro dentro de nós e depois se manifesta externamente. Então, a empatia também, que é palavra-chave do 4º chakra, foi aqui mencionada, também cabe aqui, cabe no 2º chakra. E o cultivar relacionamentos saudáveis, com pessoas saudáveis, com coisas saudáveis, porque 2º chakra é contato, relacionamento. Assim chegamos na base, no 1º chakra, para termos uma existência ao sabor da essência. Existência, 1º chakra. Essência, 7º chakra. Existencializar, 1º chakra, a essência divina. Ver Deus em tudo o que se manifesta. E assim estaremos corporificados, com a segurança, com a abundância, Bom, a Márcia diz que não conseguiu ver o autor do livro. Cara, Márcia, sou eu, Edna Mara. É o livro sobre os chakras, o último livro que os Florais de Minas publicou, Terapia Floral no Equilíbrio dos Chakras. Uma obra muito importante para compreender sobre a terapia floral e sobre os chakras. Percebendo também as manifestações dos desequilíbrios desses chakras no corpo físico através das somatizações. Maravilha. Bom, seguindo aqui, porque o Breno está para falar para vocês, mas fecho as minhas palavras aqui com essa corporificação do divino neste mundo, no 1º chakra, sentindo que este é o devido palco da existência e que, por mais caótico que possa parecer as manifestações aqui, elas ocorrem por uma legítima necessidade, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Só existe um poder, o poder do divino que gerencia tudo. E mesmo o mal que acontece nesse mundo acontece por permissão do divino.
mas que possamos saber transcendê-lo e vibrarmos em maravilhas, através desses conceitos aí da beleza, do saber perceber, do expandir as crenças e tudo mais. E fiquem aqui com o Breno, que estará com vocês aqui em conversa, enquanto isso eu estou aqui do lado. Namastê. Olá, boa tarde. Uma grande oportunidade de estar aqui agora com vocês, falando deste tema de extrema importância. Só um minuto. A frase de Pedro Bosch. Nós, neste tema, o mundo pede cura e nós podemos curá-lo, a gente precisa ter um certo cuidado, porque isso pode nos levar, a Dinamara chamou até bastante atenção, para aquela situação em que a gente acha que tem esta obrigação, né, de curá-lo, mas depende do que nós entendemos por mundo, né? Muitas vezes nós entendemos por mundo como sendo toda uma estrutura cultural, social, política, e não entendemos por mundo o mundo à nossa volta, que são os nossos familiares, as pessoas de nosso relacionamento, nosso trabalho, a escola, a vizinhança. Que mundo é então que nós podemos transformar? O mundo planetário? Talvez, mas antes de transformar o mundo planetário, talvez seja melhor e mais apropriado transformar o mundo à nossa volta. E aliás, antes de transformar o mundo à nossa volta, transformar o nosso próprio mundo interno. Então, o fato é que nós estamos em um ginásio espiritual. E estamos aqui para mudar o ginásio espiritual ou estamos aqui para mudar a nós mesmos? Então são reflexões que vão até, vamos dizer assim, forma até uma contraposição ao título desta live. Mas é feita mesmo para que a gente possa realmente meditar a respeito disso. De qualquer modo, no meu ponto de vista, mudar o mundo implica necessariamente em mudar o mundo à nossa volta. E mudar o mundo à nossa volta exige, é condição sine qua non que mudemos a nossa própria existência, que a gente faça a nossa reforma íntima. E os terapeutas do deserto, os padres e terapeutas do deserto nos ensinaram que a vida evolutiva tem 3 etapas. A etapa purgativa, a etapa iluminativa e a etapa unitiva. Cada uma dessas etapas são etapas de reforma íntima. A etapa purgativa é aquela em que nós trabalhamos as nossas sombras, as nossas dificuldades, né? Na linguagem tradicionalista, os nossos pecados, os nossos vícios capitais. Então isso é mudar o mundo, porque se a gente trabalha, faz a reforma íntima, nós estamos mudando o nosso mundo, mudando o nosso mundo, nós estamos mudando o mundo à nossa volta, aquele que a gente toca, que nos toca o tempo inteiro, não o mundo planetário, político, globalizante. É claro que esse vai sofrer um reflexo dessas nossas mudanças, mas não podemos colocar a nossa pretensão de mudar o ginásio inteiro, o planeta inteiro, como sendo o nosso objetivo de vida. Isso aí é uma espécie de distração da alma, né? Uma espécie de assídia, de preguiça de evolução espiritual. Eu recomendaria, para quem quiser aprofundar um pouco neste tema, a leitura dos livros de Jordan Peterson, que é um psicólogo junguiano americano, né? Principalmente os livros Arrume Seu Quarto, antes de arrumar o mundo. Não, o título não é esse, é Arrume Seu Quarto. Outro livro, 12 Regras para a Vida.
E o terceiro livro dele, Além da Ordem. Esses 3 livros são fundamentais para quem quer mudar o mundo à sua volta, o mundo que nos toca, o mundo nosso cotidiano, né? E sugiro também a leitura do livro de André Assis Barreto, Entre a Ordem e o Caos, compreendendo Jordan Peterson. Eu acho que esses livros poderão trazer muita luz para todo esse processo de compreensão de como podemos mudar o mundo à nossa volta, né? Nós podemos dizer o seguinte: a maioria das pessoas não consegue entender como uma simples arrumação do próprio quarto tem a ver com a saúde integral da alma e do corpo. Em primeiro lugar, há uma lei espiritual que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ademais, a casa é a representação simbólica fiel do nosso próprio corpo, né? Então, arrumar o quarto, arrumar a casa é arrumar o mundo. Sim, sem a menor dúvida disso. Há uma ligação espiritual profunda entre a casa, o corpo e o templo. Em particular, nosso quarto pessoal, dentro do organismo da casa, é o símbolo perfeito do nosso próprio coração. Então, arrumar o mundo exige organizar, limpar e organizar o próprio coração. E nesse sentido é muito importante prestar atenção nos sonhos. Os sonhos com habitações, com casas, por exemplo, sonhos dentro de banheiro nos remete ao sistema, à limpeza, a banho, ao sistema excretor, né? Sonhos do nosso próprio quarto quer nos dizer a respeito do nosso próprio coração. Então os sinais ali presentes são muito importantes. Sonho com casas, né? Se refere também a sonhos com o próprio corpo, né? Agora, de qualquer forma, nós atravessamos a vida lidando sempre com muitos e muitos problemas, com dificuldades, com obstáculos, de valores os mais variados, alguns mais simples, outros muito graves. Estamos sempre lutando com pequenos insetos, até na vida prática mesmo, né? Com dragões ferozes e gigantescos, ou seja, há uma hierarquia nas nossas lutas, né? Cada um dos problemas não está solto ao acaso, de forma alguma. Há uma hierarquia entre eles, e eles são interligados ou emaranhados, não pelos afetos, mas sim pelos significados, pelos sentidos. É preciso prestar atenção não no sentimento das relações, mas nos sentidos, nos significados. Portanto, quando resolvemos um deles, um probleminha que seja pequenininho, o mais simples de todos, como arrumar um quarto, há reverberação curativa em todos os outros, porque a nossa vida é uma vida sistêmica, as coisas não são separadas. Curar o mundo é, portanto, curar a casa, curar o quarto, curar o corpo, curar a alma. Então, essa é uma lei fundamental deste processo, então, de curar o mundo à nossa volta. Tudo importa, tudo, o menor detalhe importa, porque é fundamental maximizar o significado daquela coisinha pequena, porque ela tem. Considere suas ações e o seu mundo como um campo de batalha, como uma tentativa de conquista épica. Não percebemos sensações ou afetos, percebemos significados, sentidos. O que interessa para a alma não são afetos, não são emoções, mas os sentidos e os significados que brotam dessas emoções, desses afetos. O que constitui o ser de fato não são as emoções. Claro, tem o seu valor, tem a sua importância, mas o significado, o sentido que brota dessas emoções é que é muito mais importante. Agora, se nós, ao contrário, né, o absurdo aparece justamente quando a gente considera que nada significa nada, nada tem importância, tudo está desconectado, uma coisinha pequena aqui não tem nada a ver com outra coisa pequena ou grande lá. Esse é um caminho errado. As coisas todas têm significação e temos que procurar as interligações dessas significações.
Porque a vida perde o sentido. Se ela perde o sentido numa coisa pequena, ela perde o sentido também numa coisa grande, por conta desse emaranhamento quântico que une todas as coisas. A responsabilidade individual é a nossa obrigação de construir um mito pessoal. A única coisa capaz de nos livrar daquilo que a Dinamarca chamou bastante atenção aí, as ideologias, os fanatismos, ou mesmo a desistência da vida, né, que é o materialismo, o niilismo, onde nada tem sentido, então tudo vale, tudo é da lei, né? Então esse niilismo também, ou o fanatismo, né, em que nenhuma luta vale a pena. Então a vida se esgota nessa horizontalidade. Bom, então não tem por que curar o mundo, aí a vida vira só usufruir de prazer, né? Ou seja, o adoecimento então é extremo, né? Então, construir um mito pessoal, diz Jung, ou seja, uma coisa grandiosa, um objetivo grandioso, né? Fazer da vida, ter um alvo, um propósito grandioso, é um reconhecimento de que todos nós atravessamos a jornada do herói, durante a qual uma tremenda luta contra um dragão deverá acontecer. Uns vão fugir da luta pessoal e intransferível, adotando uma ideologia e tentando matar, vamos dizer, coletivamente um dragão social, político, né? Então é a luta externa. A Dinamarca falou sobre essa luta externa, né? O niilista, aquele que acha que no mundo não existe nada além da materialidade, nada tem sentido, nada tem significado, né? Prefere ficar neste vazio, no nada, né? Escapa da possibilidade de enfrentar este dragão, né, que faz da nossa vida aqui, da nossa jornada, a jornada do herói, né? Não há nada o que fazer ou dizer no caso do niilista, deste que não encontra sentido na vida, nada pelo qual se deve trabalhar ou se esforçar, né? Para ele não importa, nada tem sentido. Para que viver então? Viver não tem sentido. Então, não existe herói para este que desistiu do sentido, do significado da vida. Não existe dragão e muito menos jornada do herói. Ou seja, esses dois extremos que se opõem à espiritualidade, a uma visão mais transcendental da vida, são a ideologia, o radicalismo, o fanatismo político, ideológico ou religioso, e o niilismo, aquele que abandonou todas as crenças, todos os valores, né? Então são as duas faces modernas da assídia, da preguiça espiritual, da desistência de fazer a caminhada evolutiva, de mudar o mundo à nossa volta, o mundo que nos toca, de mudar a nossa própria vida, de fazer então a reforma íntima. Jordan Peterson nos alerta naquele livro 12 regras para a vida, para não sairmos por aí demolindo as hierarquias, mesmo que as mesmas estejam corrompidas em certos sentidos, e de fato estão. O mundo está um caos, né? As hierarquias possuem uma razão de ser. A Dinamarca falou uma frase do Pietro Baldi aqui, que a divindade utiliza até a corrupção das hierarquias para produzir o bem. Para que possamos viver a experiência de ordem, de beleza em nossas vidas internas, precisamos de ter contato com as hierarquias no plano exterior, social, etc, etc. Nós não podemos sair por aí destruindo as hierarquias, mesmo sabendo que elas estão corrompidas. Naquele filme, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, um filme antigo de 1966, sobre a vida de Thomas More, o genro dele diz que destruiria todas as estruturas e todas as instituições para poder pegar o demônio. Então Thomas More responde para ele: mas e depois de você demolir todas as instituições, todas as estruturas, o que vai sobrar entre você e o demônio? Para onde você vai se refugiar? Ou seja, há um ímpeto ilusório, juvenil, de reformar o mundo, sem mesmo entendê-lo, né? Sem mesmo procurar reformar a própria vida íntima, a própria casa, né?
Nós vemos as hierarquias deturpadas, corrompidas e temos um ímpeto de destruir todas elas, com aquela esperança de que dali vai brotar uma nova sociedade, né? Sem pensar nas consequências disso. Somos descuidados em nossos relacionamentos com os superiores, descuidado em nossas críticas corrosivas em relação às instituições que precisam de reformas, descuidados com os problemas que nos afligem. É preciso reformar de modo criativo as hierarquias. É preciso respeito. Para finalizar, eu digo que todas as essências florais têm como efeito primário e fundamental o refinamento estético, a reforma íntima. Todas elas objetivam isso, ou seja, crescer em nós a aspiração da beleza. E beleza entendida do ponto de vista de São Tomás de Aquino. Beleza, verdade e amor. Ou, em outras palavras, ordem, perfeição e coerência. E as três essências florais, todas ressonam nisso. Mas tem três essências florais que ressonam mais, que são mais basilares nesse sentido. É a essência floral do manjericão, basílico, que eu acho que não sei se a Damara falou hoje, né? Fórmula do sétimo chakra. Essência floral vernônia, para que respeitemos a hierarquia do mundo, a hierarquia da casa, a hierarquia da família, do trabalho. Vernônia, essência floral feita com as flores do aça-peixe. É quase um floral da abelha. Imagina, a hierarquia harmoniosa da abelha é impregnada nas flores do aça-peixe e pode ser transferida para nós. E a essência floral splendens, que é um beijo, um toque de comunicação entre o mundo dos colibris, dos beija-flores e desta planta maravilhosa que é a sálvia sangue de Adão. Se vocês puderem imaginar dois reinos diferentes se tocando e enamorados, quase que enamorados, hipnotizados entre si, olhando no espelho, o beija-flor olhando para a sálvia sangue de Adão e a sálvia sangue de Adão olhando para o beija-flor e encantados, é essa essência floral esplêndida, essa flor sálvia sangue de Adão, que vai trabalhar então a beleza, a verdade e o amor. E é claro que nessa jornada, nessa caminhada que nos ensinou os terapeutas do deserto, né? De passar pela fase purgativa, cuidando dos vícios capitais, depois chegando na via iluminativa, onde que a gente continua tendo alguns problemas e tudo, mas esses vícios básicos foram vencidos, somos provados mais agora diretamente pela própria mão de Deus, né? Onde nós experimentamos uma fé desinteressada, e por fim a fase unitiva dos grandes yogis, dos grandes santos, que vivem em comunhão com o coração colado em Cristo, né? Se a gente prosseguir usando essências florais, fazendo meditação, tendo boas audições musicais, fazendo um trabalho interno de reforma íntima, a gente vai atravessando essas três etapas, né? Gradativamente, refinando o nosso sentido estético, ganhando grandeza na alma, buscando a alma fica magnetizada pela beleza. Mas em algum momento ela vai dar saltos quânticos. É quando ela percebe, ela descobre a sua alma imortal. Então, durante a caminhada, o ponto de salto quântico é a descoberta da alma imortal. Quando a pessoa descobre que a alma é imortal, ela se torna um curador efetivo do mundo à sua volta. E aí os reflexos vão acontecer no mundo inteiro. Obrigado, fico com Deus. Namastê. Então, pessoal, concluindo aqui com muita gratidão a todos vocês, a este grupo, porque uma das questões também que favorece demais, consideravelmente, essa transformação de dentro para fora, é o fato de estarmos associados a pessoas, a egrégoras positivas. E eu quero falar que vocês, para nós, representam isto. Essas amizades, este associamento para falarmos de coisas boas, de coisas que realmente representam o trabalho importante para cada ser humano. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Gratidão. Gratidão. Um abraço com muito carinho para todos vocês. Namastê.